My Dragon System, capítulo 454, Imperador versus Rei, parte 2. A aura que Ray viu não durou muito, mas ele tinha certeza disso. A sensação de que este homem ao lado de Alexander, o Imperador, era o mesmo que Bliss e Van. Para Bliss, a aura que ela emitia era sagrada e forte, e isso acontecia porque ela era o ser divino. Quando Ray sentiu a mesma coisa em Van, ele perguntou a Bliss sobre isso. Segundo ela, era devido a haver um chamado Deus dentro dele. Era estranho se referirem a si mesmos, mas não havia outra maneira que ela pudesse explicar. Eles eram grandes seres que poderiam durar para sempre e se morressem, simplesmente renasceriam. No entanto, às vezes durante o renascimento, eles nem sempre encontram um corpo. Eles podem simplesmente estar presos dentro de algo, ou mesmo em um item. Isso foi o que aconteceu com Van, o filho da rainha do reino Aluri. Seus poderes eram fortes, mas foram emprestados do ser dentro dele, e sempre que ele usaria tais poderes, a sombra saberia. Essa foi a razão pela qual eles estavam atrás dele. A pessoa na frente de Ray era realmente um desses deuses? Eles eram como Bliss, cientes de sua própria existência? Ou alguém como Van, com um deus preso em seu corpo? Qualquer que fosse o caso, era altamente consciente, pois havia impedido a forma de Ray de usar seu olhos do dragão. Isso significava que provavelmente seria alguém como Bliss. É por isso que parecem não ter medo da sombra, porque tem um deus ao seu lado. A questão era por quê? Por que um ser como esse escolheria ajudar o imperador em primeiro lugar? Vendo o sorriso estranho no competidor de cabelos negros, Ray decidiu ignorá-lo e desviar o olhar. Ele só tinha falado baixinho para que aqueles com audição sensível pudessem ouvir. Eu sei que você pode me ouvir, ele disse. Estou ansioso para conhecê-lo no ringue. A partir de então, ele não olhou mais para Ray e começou a comer sua comida como todo mundo. As conversas ainda estavam fermentando entre os outros, e finalmente parecia que alguém do lado dos reinos queria falar com alguém do Império. Era o velho, o usuário de lança que atendia pelo nome de Jones. Rock, gostaria de agradecer o que você fez no outro dia. Ele disse. O imperador não sabia de nenhum detalhe sobre o que estava falando, nem os membros Asas Carmesim, mas os competidores sabiam e logo tudo ficou em silêncio. Suas habilidades com a lança são ótimas. Eu não posso esperar para ir contra você, senhor. O jovem rapaz loiro disse. Rock olhou para a direita para Alexander. Parecia que ele havia lhe dado permissão para falar. Obrigado pelas amáveis palavras, Rock respondeu. Ainda sinto que há pessoas mais fortes e habilidosas do que eu. Gostaria de um dia poder enfrentá-las. Falando nisso, Rock virou a cabeça para olhar para os membros Asas Carmesim, como se estivesse procurando por alguém. Eu não vejo o homem que esteve comigo na arena nos últimos dias. Ele era um guerreiro que atendia pelo nome de Ness. Eu pensei que ele fazia parte do reino Asas Carmesim? Rock perguntou. Os outros estavam gratos por Rock ter perguntado isso porque ele não era o único interessado. Os outros competidores também. Disseram-nos que ele era do reino Asas Carmesim. Savannah acrescentou, enquanto olhava para o monge careca retardado. Pelo menos vocês dois poderiam informá-lo que gostaríamos de conhecê-lo também. Kyle não sabia que jogos eles queriam jogar, mas por causa daquele incidente, eles não podiam exatamente negar que conheciam Ness. Não se preocupe, Slivia disse. Ele já saiu para voltar para o reino Asas Carmesim. Ele era um dos guardas, mas havia um pequeno problema. Um problema, você diz? Alexander entrou na conversa. Os outros acreditaram, porque não podiam imaginar por que os Asas Carmesim não usariam um guerreiro tão forte. Mas o imperador se certificou de que seus guardas lhe contassem quando certos indivíduos entravam e saíam da cidade. E ali havia registro de que muitas pessoas entraram, mas não saíram. Eles estavam escondendo este guerreiro misterioso por uma razão. Será um trunfo, talvez? Mas Alexander não se preocupou com isso. Sim, respondeu Slivia. Falando em problemas, eu ouvi que o Império está tendo um recentemente. Eu ouvi que havia uma instalação estranha onde bestas infectadas pela sombra estavam perambulando. Pelo menos é o que dizem os rumores. Bestas das sombras, um dos competidores disse em estado de choque. Eles começaram a falar um com o outro sobre seus guerreiros. O último lugar que eles esperavam que a sombra aparecesse era aqui no Império,
o lugar mais distante do continente das sombras, e ao mesmo tempo uma das forças mais poderosas. Isso começou a fazê-lo se perguntar: a sombra estava planejando um ataque, ou era outra coisa? O irmão de Slívia, parado do lado oposto, achou que essa era uma tática astuta de se usar. Ele não foi capaz de dizer nada, pois havia chamado a atenção do Império. Disseram-lhe para guardar segredo. Alegar que não era nada, e os outros reinos não precisavam se preocupar. A única coisa que o preocupava era se sua irmã estava colocando um grande alvo nas costas dela. Rey é forte o suficiente para protegê-la? Ele pensou. Essa sempre foi sua maior preocupação. Eu vou ser honesto com você. Eu não ouvi falar de nenhum desses rumores. Alexander respondeu. E muito provavelmente eles são apenas isso. Boatos. Eles estão sempre tentando derrubar o grande império. Talvez eles apenas guardem rancor. Ouvindo isso, agora os outros reinos pensaram que Slívia havia simplesmente mentido, algo para assustá-los, e também para preocupar os outros reinos. Eles sabiam da má história, então fazia sentido para Slívia caluniá-los com palavras. Uma batalha de raciocínio e palavras era algo que Rey não queria entrar. Não importa, Rey disse se levantando. Sente-se ingrato. Um guarda começou a gritar com Rey, mas Alexander ergueu as mãos. Rey não percebeu o que tinha acabado de fazer ao se levantar e se preparar para sair da sala antes do imperador. Foi considerado rude. De volta ao Asas Carmesim, Rey fazia isso o tempo todo, mas não importava naquela época, pois ele era considerado rei. Os outros não sabiam se Rey era corajoso ou estúpido. Boatos ou não, o objetivo do Asas Carmesim é simples, disse Rey. Vamos exterminar a sombra. Caminhando em direção à porta, 2 guardas ficaram em seu caminho e bloquearam sua passagem. Saiam! Rey disse enquanto erguia as 2 mãos. Ele vai atacar os homens do Império. Aqui na frente do Imperador vai começar uma guerra. Os outros pensaram. Deixe ele ir. Alexander disse, e antes que Rey pudesse agarrá-los, eles se moveram para o lado permitindo que ele passasse. Lembre-se do que eu disse antes. Rey disse com a mão na maçaneta. Vamos exterminar a sombra, e isso inclui aqueles que trabalham com eles, sejam eles quem forem. Com isso, Rey e os outros deixaram o quarto para passar a noite no palácio. Alexander parecia calmo. Ele ergueu uma taça de vinho e começou a tomar um gole. Eles esperavam raiva depois de ouvir essas palavras. Afinal, estava claro que o que Rey havia dito era uma ameaça. Se o Império estivesse trabalhando com o inimigo, eles não fugiriam de uma luta. De repente, a taça de vidro em sua mão se quebrou e cortou sua palma. Senhor, você está bem, um dos guardas disse em pânico. Suas mãos tremiam. Aquele idiota, uma simples morte não é suficiente para alguém como ele. Dari, certifique-se de lidar com ele na arena. Claro, Dari disse. Depois de saírem da sala, todos soltaram um grande suspiro de alívio. A tensão estava alta lá dentro e eles estavam preocupados que Rey fosse fazer algo. Rey, você quase sufocou aquelas pessoas, não é? Sívia disse reclamando. E você, Slívia? Marta disse. Como você pode trazer à tona o incidente? E se eles ligarem de volta a nós, agora que sabemos sobre ele? Rey e Slívia cerraram os dentes e ao mesmo tempo disseram. Eu não sei, mas era apenas algo sobre aquele cara. Ele apenas me irritou. O grupo começou a rir junto. O dia seguinte havia chegado e finalmente era a hora do primeiro dia do torneio mundial entre reinos.